Graça e paz, pessoal. A paz do Senhor e Salvador Yeshua. Glória a Deus. Porque o Senhor é bom o tempo todo, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje falar um pouquinho aí, explorar um pouquinho dessa questão da consciência. É um assunto muito interessante, falar da consciência, porque ela é o foco da vida cristã, da conduta do ser humano e da retidão da vida cristã, né? E vocês assistam até o final, porque é bem interessante. O último vídeo colocado aí, ele abordou as questões das viúvas, 3 viúvas, bem interessante. E eu não me aprofundei, porque a palavra do Senhor, ela é preciosa e riquíssima. Ela sempre vai, a gente vai estar falando de um assunto e vai vir outro assunto e outro assunto, porque ela nos rende diariamente graça sobre graça, né? Compreensão da letra de modo espiritual, isso é maravilhoso. E eu falei em relação ao menino que foi ressuscitado, que tinha uma representação muito forte, espiritual, aí o Espírito me tocou de continuar falando disso. Também vai estar aqui dentro desse termo, né, a questão da consciência. E o título aí é Cuidado com os Acessos. Vai estar tudo alinhado, tá? Tem uma representação gigantesca espiritual, e a palavra ela estava colocando um tempo de cumprimento, eram profecias, né, de Moisés até Mateus, até Malaquias, falando a respeito do Filho, do propósito do Senhor na criação através da redenção, né? E que, é claro, ele é o principal, ele é o autor e consumador da nossa salvação, porque é através dele que foi possível, né? É possível a redenção por fé, por crer no Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Yeshua. E esse menino ser ressuscitado, a representação, né? Eu não pude me aprofundar, ela é grande no sentido espiritual, porque vai trazer à memória palavras colocadas aqui já no tempo dele, de Yeshua em carne, vai ser colocado no Evangelho, né? Quando ele ressuscita, ele dá esse ministério ao apóstolo Paulo. Eu vou ler aqui Romanos 12, até só o versos 1 e 2, que diz: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui em Tiago, deixa eu ver aqui para Tiago, só para complementar aqui. E aqui em Tiago 1, versos 26 e 27 vai dizer: Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Se eu disser para vocês que essas duas palavras aqui, Romanos 12, falando a respeito do culto racional, da consciência de que nós
quando nós oferecemos ao Senhor sacrifício, como sacrifício vivo e santo, temos uma leitura e uma compreensão espiritual da palavra do Senhor. Estamos alicerçados, estamos selados. Por quê? Porque entendemos a responsabilidade da vida cristã, né? Aí em Tiago 1 vai colocar a respeito da religião. Qual é a religião que o Senhor se agrada? Lá está escrito. Aqui ele considera imaculada. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se corromper com o mundo. É uma coisa interligada à outra. A responsabilidade pela nova consciência, que devemos ter essa mente renovada, e o caminhar, né? O que significa caminhar em Cristo, caminhar na fé, caminhar na vida cristã? Aí está o título, cuidado com os acessos. Por quê, gente? Desde sempre o Senhor está desenhando em sua mensagem procedimento de vida com Ele. O Senhor é exigente. O Senhor é exigente, o Senhor é ciumento, não ciúmes, né? Como nós conhecemos, mas é de esperar e querer de nós um relacionamento verdadeiro, né? E ele é cuidadoso. Quando ele coloca palavras que exorta para nos trazer a consciência do que é ruim, o que é bom, o que é mal, como que devemos andar na consciência para ter uma mente certa da hora do sim, da hora do não, para discernir todas as coisas, é porque ele tem zelo, ele quer cuidar de nós. Nós somos templo, morada dele, santuário, edifício, está escrito em 1 Coríntios, né? E 1 Coríntios capítulo 6, porque ele quer ver-nos bem, né? Quer que estejamos bem, tanto nas três linhas, nas três composições, né? Corpo, alma e espírito. Então, se pecar contra o corpo peca. Então, a pessoa vai trazer danos para o seu corpo. Se estiver pecando na questão da pornografia, na questão do adultério, porque o adultério ele é terrível, porque quando as pessoas traem umas às outras, elas desestruturam a mente de uma outra pessoa e está indo contra a questão do amar ao próximo. Antes de amar um cônjuge, e se a pessoa professa fé cristã, ele automaticamente ele tem que entender que aquela pessoa é a pessoa mais próxima, é o próximo. Então, como é que você vai destruir a mente de uma pessoa? Por isso que desde Moisés, o Senhor, por conta que Moisés viu que era a forma de lidar, ele era ali como um juiz, um representante, né? Fazendo a vontade do Senhor. Então, teve que haver divórcio, porque a Yeshua vai falar em Mateus 9, por conta da dureza do coração dos homens. O Senhor não colocou aí uma sentença para esses homens, no caso, né? Uma sentença de, sei lá, condenação. Você separou da sua esposa, você está condenado. Você não tem mais salvação, não. Porque era um pecado voltado para o corpo. E aí, no tempo em Yeshua, esse corpo, ele é como se ele tornasse visível, que é a fé cristã, que é a vida cristã, o dia a dia, como que andamos, como que vivemos, como que nós nos comportamos nos acessos que temos, para que possamos de fato testemunhar Ele em nós e dizer, nós somos cristãos, nós somos um único corpo, porque nós estamos em comum acordo. Então, para não provocar escândalo à cruz de Yeshua, entende-se que existem princípios que precisam ser respeitados. E um deles é a questão do casamento. Aí em Esdras vai dizer, poderão dois andar juntos se um não quiser? Não, porque o Senhor não obriga ninguém a viver infeliz, viver num relacionamento tóxico, um relacionamento que destrói as pessoas, um relacionamento de traição, né? Nenhuma coisa nem outra é bom, mas ao invés de humilhar alguém na traição,
muitos preferem se separar, né? Então, quem sou eu para julgar essas questões aí, né? Isso aí é uma questão de consciência que cada pessoa tem que ter. Acredito que uma pessoa com a mente cristã, ele vai tomar boas decisões para a vida dele. Porque o relacionamento ele vai estar alinhado na questão de fé, na questão do que você e a pessoa acreditam. Vai estar aquela coisa do comum acordo. Existem muitos divórcios por conta de casamentos de pessoas que só conheceram o sentido da vida de fé depois, ou um era, outro não era, e acaba acontecendo o divórcio. Essas pessoas vão ser condenadas? Não, Deus tem na balança todas as coisas. Ele conhece, né? Por que que eu coloquei muito essa questão do divórcio, né? Porque é um acesso, de todos os acessos, vamos dizer que esse é o mais profundo, porque é acesso de uma pessoa na vida da outra, né? São duas que é para se tornar um único corpo, na comunhão, no comum acordo, na, na interação. Dessas pessoas precisam entender tudo isso daí. Por isso, tantos divórcios. A gente, como cristão, a gente não pode ficar condenando as pessoas sem ter uma orientação, porque o relacionamento conjugal, ele é um alicerce importantíssimo para que tudo vá bem na vida da pessoa, né? Por isso que Paulo já vai dar vários conselhos. Quem é jovem, está inflamado, está aí desejoso, case. Não fique, né, abrasando o corpo. Ah, você foi traída e se há possibilidade de reconciliação, reconcilie, né? Se a mulher está se sentindo confortável, vou colocar com minhas palavras, se a mulher está se sentindo que está num relacionamento tóxico, que ela está sendo maltratada, ela tem o direito de querer ficar só e viver a vida dela. Mas se ela casou, né, o conselho é do Senhor e não do apóstolo, que fique só. Então é duro, não é fácil, né? Esse acesso que a gente dá para a nossa vida, ele é o mais importante de todos. Então a gente precisa saber bem com quem que você vai alinhar, com quem você vai juntar as escovas de dente, para que lá na frente a pessoa não viva frustrada, porque o relacionamento conjugal, eu entendo, com a minha experiência de vida, eu entendo, depois de uma separação, já faz 11 anos, que nada pode ameaçar a sua paz, a sua tranquilidade, quando você está alicerçado em João. Então você consegue lidar com todas as situações da vida. É fácil? Não é. Não é fácil para ninguém. E o Senhor não fez a mulher para ficar só, o homem para ficar só. Do mesmo modo que, sendo nós corpo e templo do Espírito Santo, não podemos ficar inflamando a carne, desejosos, na promiscuidade, em relacionamentos temporários, porque isso não é do agrado do Senhor. Então o cristão, ele entende isso. Então esse é um acesso que devemos nos preocupar muito. Agora, voltando lá para a questão da criança que foi ressuscitada, a representação espiritual Romanos, deixa eu ir aqui para Romanos 11. Romanos 11 vai falar do remanescente. E a linguagem aqui, ela é única, porque está se tratando do povo do Senhor, aquele povo que faz parte da linhagem de Abraão, de Jacó, de Isaac. Então, esse povo, né, ali os descendentes de Jacó, que os filhos, depois, se não me engano, quando ele foi para lá, era o número de 70 pessoas, né? Quando Jacó foi para o Egito. Mas eles se tornou muito grande, porque é um povo prolífero, um povo que procria muito fácil, né? É o povo afro, é o povo descendente Congo, a África é o Congo.
Assim também como seus descendentes no Brasil. Você vê que o quanto que aqui o país, né, ele avançou, ele cresceu, ele é popularizado por maioria descendente afro, descendente indígenas. Aqui já tinha muitos indígenas. A história ela não é fiel na questão, né, da quantidade, mas pelo número de tribos nós sabemos que eu mesma eu tenho descendência indígena. Minha bisavó era índia, e o vô descendente afro, o meu vô, né, não meu bisavô, o meu vô é descendente afro. Então tem uma mistura, né? Aí o meu pai já é branco, já é de outra linhagem. Então é uma mistura, né? Que Deus sabe todas as coisas. Então aqui em Romanos 11 vai falar de filhos. Filhos de quê? Filhos da promessa. E esses filhos da promessa, eles se aplicam em que contexto aqui da questão da viúva? Da segunda viúva que eu li, que foi a viúva que estava em dívida. Ela estava em dívida em relação que ela não tinha um marido. O marido era um dos profetas, né? Um dos sacerdotes, se não me engano, que eu não quero voltar lá em Reis, mas deixa eu ver aqui, peraí. A viúva de Serepta. Essa primeira viúva aqui, que fala do filho dela que acabou falecendo, a representação dele é de todos, tá? De toda a humanidade, todos os gentios. Não tá aqui incluindo a questão dos filhos da promessa, que está lá em Romanos 11, que também faz menção à viúva de 2 Reis. Deixa eu voltar aqui. Segunda Reis. Segunda Reis, capítulo 4. Então aqui em 2 Reis, capítulo 4, vai falar dessa viúva, né? Que onde houve o milagre do azeite. Ela vai ao encontro de Eliseu porque ela sabia da recompensa da fé e da obediência. Porém, ela estava em dívida, e a dívida, a representação da dívida, aí vai se confirmar na palavra do Senhor, por causa que quebraram a primeira aliança. Aí você lendo, que não tem como, gente, eu ler tudo, mas eu tô dando as referências. Aí se você ler Deuteronômio 28, Levítico 14 ou 16, vocês vão ver lá a recompensa das bênçãos pela obediência e as maldições. Então, ela estava sentindo como se ela fosse ali, tivesse prestes a ser amaldiçoada, porque seus filhos estavam correndo o risco de serem levados como escravos por conta dessa dívida. Aí ela chega ao profeta Eliseu por providência. Então é espiritual. Embora ele faz ali, através do profeta, o Senhor opera um milagre da multiplicação do azeite, é tudo no contexto espiritual. Por isso que a Bíblia tem que ser entendida de modo espiritual. Por conta que a dívida dela é paga, assim como eu coloquei, né, bem de forma muito rasa, que Yeshua é que pagou a nossa dívida, né? Ele pagou a dívida de todos aqueles que são filhos da promessa, porque esses estavam endividados e estavam todos separados do Senhor. A dívida foi paga. Aqui no contexto do milagre, seus filhos foram salvos de serem levados para a escravidão. Literalmente,
os filhos da promessa, os descendentes, eles foram escravos por muito tempo, né? Porque o contexto é muito profundo, né? Houve ali uma desobediência, por isso foram escravos, né? Estavam cultuando deuses, como foi escrito em Ezequiel, foram cultuando, levantando altares lá em Israel, né? E aí o Senhor expulsou da terra santa. Esse povo está espalhado aí por todo lugar que você vê, você vai encontrar os descendentes deles. Embora agora tá tudo misturado, né? Porque as raças se misturaram. Ou as tribos se misturaram, né? Mas quem é que sabe? Quem é quem? Quem é filho da promessa? Deus, né? Deus tem tudo no controle. Porém, a desobediência, ela trouxe recompensas de maldição, sim, sofrimentos de doenças, de perdas. Tem até algo muito, né, muito profundo que fala: vocês terão suas esposas e outros, né, se deitarão com elas. Aí envolve muita questão da promiscuidade, da fornicação, dos relacionamentos abertos, tudo isso daí. Então, a recompensa, ela viria, né, a este povo e aos seus descendentes na vida. É como a própria palavra fala no Evangelho, né? A questão da colheita. A pessoa vai, planta e vai colher. Isso aconteceu, isso acontece de geração em geração. Não tem como abordar esses assuntos, que são assuntos extensos, né? Quando se trata dessa questão da situação pública da vida das pessoas e tal. E é muito profundo, porque por essas aqui houve a misericórdia do Senhor, porque Ele diz na palavra dele: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então o Senhor teve misericórdia desse menino e ressuscitou ele, representando todos esses na questão da fé, na questão do temor do Senhor. Perceba que a mulher, apesar dela não estar clamando, mas ali o Senhor envia, né? Porque o Senhor sabe da necessidade dessa mulher. E o Senhor envia, com compaixão dele, providência para a vida dessa viúva. E aí lá em Timóteo, por isso que eu li essas mensagens, vai falar de quem que se deve cuidar. O Senhor cuida das viúvas, o Senhor cuida dos órfãos, dos necessitados. E do mesmo modo que ele faz como um pai que dá exemplo, ele quer que seus filhos façam também. Que a gente possa suprir com palavra, com afeto, com gesto ou até mesmo com ação, pessoas que estão necessitadas, pessoas que precisam, né? Eu vi um vídeo que fiquei muito triste. Muitas pessoas que estão aí, né, com seu país sendo vitimizado por ataques, as pessoas não têm moradia, elas têm que viver em tendas, em barracas, de forma assim muito desumana, porque a pessoa ela não tem o básico, ela não tem acesso ao básico. E as pessoas todas desesperadas para pegar um quilo de alimento. Então é terrível, né? Esse tipo de coisa. Então essa primeira mensagem aqui do jovem que foi ressuscitado, se for falar, gente, é muita coisa, é muita coisa. Então, lendo o Deuteronômio, você vai entender as recompensas da desobediência. E mesmo sendo recompensas doloridas, mesmo assim ainda se vê Deus agindo, e agiu com o filho dele para que as pessoas encontrem alívio, né? Para que o fardo delas se torne leves depois da consciência renovada. Depois que a pessoa entende qual é o conceito de vida nessa terra que agrada a Deus.
levaram muito para a questão das religiões. É inevitável não tocar nisso, mas vocês estejam, acredito que vocês estão aí vendo escândalos sobre escândalos de pessoas que professam fé e que têm cargos, que são consagrados por homens para ser um representante, né, sobre o que diz respeito à fé, à religião. Mas a Bíblia já desenha, a Bíblia já é clara o que é religião, o que é comunhão, o que é culto racional. Então, quando a gente entende todas essas coisas, a gente vigia nos acessos que temos, porque nós somos seres humanos com inúmeros acessos diariamente. Então, quando a gente acessa a vida dos outros, que seja para ser bênção, não maldição. Porque da boca não pode sair maldição e bênção, porque se sai, é nítido a inconstância, que a pessoa ainda não foi renovada. Porque a pessoa renovada, ela tem controle da fala. E a própria coloca, né, essa questão da língua, é um membro muito perigoso. Se a pessoa não tem um discernimento das coisas, se torna um membro muito perigoso, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu vou ler aqui Romanos. Eu citei aí, mas eu vou ler. Romanos 9. Romanos 9, a partir do versos 14. Vai dizer: E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, abre aspas, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, fecha aspas. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz a Faraó, abre aspas, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu povo seja proclamado em toda a terra. Peraí, gente, acho que eu li errado aqui. Deixa eu ler de novo, ó, verso 17. Pois a Escritura diz a Faraó, abre aspas, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Por que é importante vocês entenderem isso aqui, vocês filtrarem bem? Porque todo conceito de vida religiosa é baseado em ensinamentos de homens. A Bíblia vai dizer: o cego guiando outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Então, acautela o cuidado aos acessos quando diz respeito à vida cristã, ao alimento que vocês recebem. Se você percebe que conhecendo a Bíblia, porque isso é possível através do conhecimento, que existe inconstância, imaturidade, irrelevância, que existe palavras fora de contexto e que não leva para uma espiritualidade, que não leva para uma consciência de como viver retamente uma vida cristã, fuja disso. Não é um acesso saudável, é um acesso de corrupção. Estarão moldando-se aos padrões do mundo. A Bíblia coloca o contrário. Não se amolde aos padrões, como eu li lá em Romanos 12, do mesmo modo em Tiago. Não se corromper com o mundo, porque é perigoso. Esse acesso que nós nos permitimos nos dar é perigoso para nós. Tira
foge da questão da insanidade mental. As pessoas, elas, quando diz respeito, gente, da leitura bíblica, não pode haver preguiça. Não pode, de jeito nenhum. Você tem que lutar, guerrear contra a preguiça, contra o desânimo, né? Tem que buscar de toda a sua, de todo o seu pensamento, entender o que se lê, o que se ouve, num contexto espiritual, é claro. Porque quando a gente passa a entender, é automático, né? Isso para tudo na vida. Quando você inicia aprendendo algo, chega um momento que aquilo ali você está dominando, você já é expert, né? Como as pessoas falam, no assunto. Então temos que ser expert no que diz respeito à vida de fé, sobre o entendimento do que diz a palavra de modo espiritual. Assim, saberemos selecionar, no contexto geral, saberemos entender, né, a ação oculta, as coisas ocultas, que tem muito, o que há por trás, para que a gente não se corrompa, porque o perigo hoje de se corromper com o mundo é muito grande. Nunca foi tão propício como nas outras gerações, por conta da questão imediática, né? Da questão das mídias, dos entretenimentos. Então é muita informação para todo lado, para que a gente tenha uma direção, que é o caminho, a verdade, a vida, só através da meditação na palavra do Senhor. A palavra do Senhor está toda alinhada. Então, falar desse assunto em relação aos acessos, abordaria muitas questões. É mais para trazer um pensamento para vocês refletirem. Qual é a seta? Qual é o farol? A palavra do Senhor. Não dê crédito a homens, porque hoje em dia é impressionante, por conta da preguiça e do desânimo das pessoas, de buscar entender a Bíblia através do Espírito Santo, as pessoas devotam o seu tempo, que é tão precioso, ao que o outro fala, ao que o outro quer que você seja alimentado. O outro pode ser uma bênção, mas o importante é que você seja a bênção, né? Então, não vou estender muito esse vídeo, era mais um complemento do vídeo anterior. Vocês entenderem que quando o Senhor coloca a questão aqui das viúvas, Ele está trazendo para toda a palavra dele, né? E Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, e assim Ele endureceu o coração do faraó, porque o faraó estava dentro do contexto de propósito do Senhor. Então, existem situações que as pessoas acham que, peraí, isso aqui não é de Deus, quando na verdade é Deus purinho, agindo para despertar as pessoas, para as pessoas abrir o olho, acordarem e não dedicar toda a sua confiança, né, em homens, mas no que diz a palavra do Senhor. É errado ouvir pregação de pessoas? Claro que não. Se fosse, eu não estaria aqui, né, contribuindo com o reino e compartilhando com vocês o que o Senhor dá para mim. É preciso buscar sim, só que com discernimento. Eu, por exemplo, particularmente, falando de mim, eu começo a ouvir algo e eu consigo entender pelo discernimento. Se eu vejo que aquilo ali tem gramas de fermento, meias verdades ou um conteúdo oculto, eu já paro na hora e eu vou discernir quais são as meias verdades e quais são as mentiras. A questão é essa, a mente, por isso que eu li aqui quando eu falei a respeito, né, quando eu li Romanos 12, desse culto racional. Precisamos estar atento, né, sobre os entretenimentos, como é que coloca? Ai, meu Deus. Os compartilhamentos, né, de pregação e disso e aquilo,
Que geralmente eu vejo muita palavra de bênção. Ah, toma cuidado com isso de inveja, sempre levando para a questão do egocentrismo, para que as pessoas se sintam afagadas. O meu problema, aí o Senhor está usando alguém para falar disso, eu estou vivendo isso, emocional. As pessoas estão vivendo uma fé emocional. O Senhor tá ali, não é caso de rir, gente. Né? Eu não devia estar rindo, né? Porque o negócio é grave. Mas se torna cômico, né? Por conta das situações. Porque assim, é como se Yeshua estivesse ali em Efésios 6, falando: ó, pessoal, eu tenho todas essas armaduras aqui para vocês, tá? Eu tenho o capacete, proteção, eu tenho o escudo da fé, né? Tá aqui, ó, tampando o coração, guardando o coração de vocês, porque esse coração ele é tolo, né? Muitas vezes ele é insensato, ele não sabe o que quer, mas olha que o escudo da fé, a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Vai chegar no coração de vocês aquilo que for bom, aquilo que for agradável, aquilo que for perfeito. Tenho também as sandálias aqui, né? Tem um cinto. Vamos ficar ajustadinhos aí, porque vocês faz parte do meu corpo. Eu não quero o corpo desajustado, não, fora do lugar, não. Então ele tá ali com todas as armaduras para que a gente seja o quê? Um soldado. O soldado tem que estar como? Atento. Ou então ele morre no campo de batalha. E se ele chegar a morrer, mesmo sendo atento, ele morreu por uma causa. Qual é a causa? O Evangelho. Poderia ficar aqui, gente, falando, porque o Senhor é bom, mas o negócio é crítico, né? Quando a gente vê escândalos, pessoas se matando, e aí deixando registrado, porque a internet não perdoa, deixando registrado que estava vivendo uma vida próspera. Ué, então a prosperidade, ela não tira as preocupações? Aí a prosperidade está tirando vidas. Por quê? Depende de como se é próspero. O que é ser próspero? Tem tantas mensagens aí, né, edificadoras. Qualquer vídeo que você bater o dedinho aí, pode ter certeza que vai ter mensagem para te edificar. Então é isso. Devemos nos preocupar com os acessos. Eu deixo esse tema para reflexão de vocês. Qual é o acesso que eu estou me permitindo estar ou permitindo que tenham, né, na minha vida? Como é que eu estou avaliando tudo isso, já que eu sou o templo e morada do Espírito Santo? Já que eu quero me tornar essa pessoa com a nova consciência renovada para oferecer ao Senhor sacrifício vivo e santo, né, um culto verdadeiro. O que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou deixando que entre palavras de negacionismo na minha mente ao ponto de me desanimar? Eu busco ao Senhor, eu temo ao Senhor, eu creio em Yeshua, eu creio em Cristo, mas eu sinto coisas que eu não devia sentir, eu sinto pânico, eu sinto tristeza, eu sinto desespero. Então, a palavra do Senhor vai trazer alinhamento para esse corpo. O Senhor quer esse corpo bem ajustado. Uma pessoa centralizada, uma pessoa que precisa estar focada, né, nessa vida de fé, para que haja de fato a cura, né? Todos nós passamos por um processo de cura. E é importante ser curado, ser liberto, ser transformado. E é isso que o Senhor quer de nós, né? Então, entenda que quando o Senhor coloca essa questão da morte do garoto, mesmo ele já tinha sido alimentado, é porque mesmo que morra, ressuscitarão, porque confiam no Senhor, porque tá dando ouvido ao que diz o profeta. A mulher deu ouvido ao profeta. Ela não foi em busca como a segunda, mas ela deu ouvidos. E 1 Tessalonicenses capítulo 19, 1 Tessalonicenses 19 mesmo, vai dizer: não apague o espírito, mas ponha à prova tudo o que for, ouça tudo e fique com o que for bom.
Não apague o espírito. E lá em Mateus vai falar do amor ao Senhor, amor ao próximo, nisso se cumpre a lei e os profetas. Então, a questão de atitude, de vida transformada, para que nós possamos entender essa questão dos acessos. Porque quando se acessa a vida do outro, ou se está em uso de algo que não lhe pertence, será que a pessoa inveja ou a pessoa abençoa? Aí já se percebe qual é o grau de santidade ou de desobediência que essa pessoa está vivendo. Tudo vai levar para a questão dos 10 mandamentos. Então, como é que vocês podem... Qual é a justificativa bíblica de que o Senhor se agrada dessas religiões que não edificam? O Senhor quer ver o seu povo reunido, dando glórias a Ele, glorificando, louvando, bendizendo o nome santo dEle, mas com consciência, não como crianças, como adultos que sabem o que são. Amém? Então, louvado seja o Senhor por isso e que possamos estar aí atentos, né? Todo o tempo, entendendo que a nossa mente é o nosso culto levado ao Senhor e que os acessos diários sejam uma bênção para que sejamos de fato testemunho santo e agradável ao Senhor. Amém? Fiquem todos na paz, pessoal. Até a próxima.